Muito bom dia, uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, a todos os ministros e a todos os irmãos. Hoje é segunda-feira, 16 de janeiro de 2023. Realmente é uma bênção e um grande privilégio poder saudá-los e pedir ao Senhor todas as bênçãos que Ele tem para nós neste tempo do fim, sobre cada um de vocês e também sobre mim. E dessa forma, dar graças a Deus pelo tempo em que estamos vivendo, o tempo onde Deus nos dará todas essas promessas que Ele prometeu para seus filhos neste último tempo, o tempo do fim. E estar conscientes de que é um programa divino, programa que está se desenvolvendo e está se realizando, se desenvolvendo no meio da sua igreja nesta etapa de ouro, a era da pedra angular e dispensação do reino. Eu estive subindo um videozinho agora mesmo de uma área, de um espaço, essa é a área dos talheres, das oficinas. Faltava essa área aí de prepará-la, colocar o cimento nela. É uma área de trabalhos para ser utilizada também, essa área ser utilizada para todo esse trabalho que se faz nessa parte lá das oficinas. E tiramos esses dias da semana passada e dessa semana já está se colocando esse concreto aí, e vim um momentinho aqui, eu vim para o escritório para lhes falar umas palavras aqui que eu desejo compartilhar com vocês neste momento agora. E vamos ler no livro do Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 26 em diante, diz: ao que vencer ou ao vencedor e guardar minhas obras até o fim, até o final, eu lhe darei autoridade sobre as nações e as regerá, governará com vara de ferro. E ele escreve aí a espada, a palavra cetro. E serão quebrantadas ou quebradas, e serão quebradas como vaso de oleiro, como eu também o tenho recebido de meu Pai, e lhe darei, e escreve ES, ou seja, Espírito Santo, e lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para as igrejas. E também nos fala em Santiago, ou São Tiago, capítulo 5 de São Tiago, versículo 9. Irmãos, não vos queixais uns contra os outros, murmureis uns com os outros, para que não sejais condenados. Eis aqui o juiz está diante da porta, na frente da porta está o juiz. Que Deus nos permita ver estas escrituras que estaremos lendo e dessa forma crescer no programa divino, no conhecimento do programa divino pertencente a este último tempo. Podem assentar-se aqueles que estão escutando agora esta conferência ou esta conversa, essa palestra nos diversos lugares, e aqueles que mais adiante estarão escutando ela, podem assentar-se, por favor, por obséquio. Na mensagem, como posso vencer? Nos fala na página 11 desta mensagem, como posso vencer. Eu tenho aqui o livro em espanhol e também tenho o livro em inglês.
E nos 2 livros, ele fazia anotações, de modo que estaremos vendo um livro e o outro livro enquanto formos lendo, e dessa forma poder ter todo claro de tudo aquilo que o irmão William nos escreve aí, e também tudo aquilo que ele nos está falando, o irmão Branham, aqui, nesta mensagem, como posso vencer. Na página 10, isto aqui é o parágrafo 44 da página 10, diz: percebemos que esta era em que vivemos excede todas as eras. Esta era da igreja de Laodiceia é a mais importante de todas as eras da igreja, porque é o fim do tempo, é o tempo final, e é a antessala à eternidade. Lembre-se, o tempo quando ele estava vivendo era o tempo da 7ª era da igreja. E ele desenha aí as eras, e na parte de cima das eras escreve 7, que é a 7ª, e depois deixa um espaço e desenha uma pedra angular, e aí escreve 8. E tenham sempre em mente que no nosso tempo se percorrem 7 etapas consecutivas, uma após a outra também, e uma 8ª. Diz: também é a maior e mais pecaminosa que existe. Também é a maior e mais pecaminosa, porque há mais pecado, existe mais pecado nessa era do que houve ou existiu nas eras passadas. Os poderes de Satanás são muito mais vezes difíceis de contrapor-se do que nas eras anteriores ou passadas, e assim acontece no nosso tempo também. Nas eras primitivas, um cristão podia ser decapitado ao confessar pertencer à Igreja de Cristo. Ele podia ser morto ou matado e sair da sua aflição para ir se encontrar-se rapidamente com Deus. Mas agora o inimigo veio no nome da Igreja, e isso é uma coisa tão enganosa. Esta é uma grande era de engano. Cristo disse que os 2 Espíritos seriam tão parecidos ou semelhantes nos últimos dias que enganariam até mesmo a mesma eleita. Se fosse possível, enganaria até mesmo a eleita. Lembre-se que Cristo falou de um povo eleito, escolhido para os últimos dias. Seriam tão parecidos que enganariam, se fosse possível, até mesmo os escolhidos. Mateus 24, 24. As pessoas podem viver uma vida santa ou santificada, limpa, sem serem pecaminosos, adúlteros, bebedores, apostadores. Eles podem viver por cima ou acima dessas coisas, e isso ainda não significa nada ou coisa alguma. Esta é a era de vida pessoal com Cristo, onde a química do seu corpo, aquilo que estava nele, primeiro sob justificação, batismo nas águas, depois, segundo, o nascimento de Wesley, santificação que limpa, e terceiro, sob o batismo do Espírito Santo, pondo a esse vaso santificado a serviço, para servir. A palavra santificar é uma palavra grega composta que significa limpo e separado para o serviço, afastado para o serviço, porque o Espírito Santo é aquilo que o põe a serviço, ou coloca a serviço, o Espírito Santo. Percebemos que quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares secos, desérticos ou desertos, e aí escreve o espírito imundo. Isso é exatamente o que a igreja, os batistas, metodistas e todos esses que creem em santificação fizeram. Jesus disse que o espírito imundo que sai volta para o corpo da igreja e o acha, encontra a casa enfeitada, varrida e vivendo vidas puras e santas.
Porém, se essa casa não foi ocupada, entra com 7 demônios piores do que ele, e o último estado ou condição dessa casa é pior do que a do princípio no início. E escreve 7 espíritos maus. Isso ele escreve aqui no livro em inglês. E aqui, no livro em espanhol, na parte onde disse volta para o corpo da igreja, e escreve Nicolaitas. Continua dizendo, teria sido melhor ter permanecido ou ficado luteranos, sendo luteranos, etc., do que depois de receber essa luz, falhar em segui-la, andar após ela. Assim também farão os pentecostais. Vocês sabem o que eu quero falar, dizer. A casa está asseada, limpinha. Vejam. Assim é assim. Ou assim aconteceu, ou foi em cada era da igreja, como ele nos mostra aí, que aconteceu depois de Lutero, que aconteceu depois de Lutero, em vez de continuarem ou seguirem para frente para a luz, ou seja, continuar seguindo a luz para Wesley, ou até Wesley. Então, vejam como, de que forma ele aí representa isso nessa casa limpa e varrida, e regressa ao voltar, esse espírito voltar, esse espírito mal voltar, esse demônio vem com 7, com mais 7, e entra ali, ou aí. É por isso que ele disse que era melhor ter sido que ele ficasse, que se ficasse com onde tinha ficado, onde tinha estado, de onde tinha saído. Melhor ter ficado aí, onde tinha saído. Existe um lugar aqui também, em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 5, de Deuteronômio, diz: a corrupção não é tua, não é sua. A corrupção dos seus filhos é a mancha de seus filhos. Geração torcida e perversa. Assim pagais a Jeová, povo louco e ignorante. Ele não é o teu pai que te criou, ele te fez e te estabeleceu, te firmou. Vejam. Torto é torcido, é um povo louco e ignorante, o povo que não segue a luz, não segue a trajetória da coluna de fogo de era em era, que esteve operando, trabalhando onde termina uma era e não fica nessa era, senão que passa para outra etapa, outra era. Olhem, no livro dos selos, onde vamos parar um pouquinho aqui, nesta mensagem de como posso vencer, parando nela, no livro dos selos, na página 213, dos selos, diz: agora, eles não querem a palavra de Deus, porque ficaram com suas tradições. Então a palavra de Deus não lhes foi efetiva, eficaz. É a mesma coisa que acontece hoje com a Eva espiritual. Ela não quer. Pelo contrário, quer guardar suas tradições e afastar-se da palavra de Deus. Novamente, fica com as denominações, os credos e as tradições dos seus anciões. E escreve pastores. Em vez de pegar a palavra de Deus, e escreve feita carne, e quando lhe é apresentada a promessa da palavra nos últimos dias, ela não a aceita, porque ela fica com suas tradições, tal como fez a noiva hebraica ou hebreia. Mesmo que a verdadeira palavra seja manifestada, aprovada e vindicada, ela não a aceita, a palavra. Por quê? Porque ali está a tipologia, o tipo, não pode fazê-lo.
correto, não se pode afastar do tipo da tipologia. E foi predito que ela faria assim. Então, o que podemos fazer? A única coisa que podemos fazer é estar alegres por nos encontrar dentro ou do lado de dentro. Isso é, estar prontos. Isso é o que nós devemos fazer, é estar alegres, contentes de que estamos dentro do lugar santíssimo, porque fomos passados, dobramos essa esquina e estamos no lugar santíssimo, a era da pedra angular, a dispensação do reino. Estamos aí, na etapa e era que corresponde, que pertence à dispensação do reino. Deus prometeu que nos últimos dias Ele manifestaria e vindicaria a sua palavra para ela. E mesmo assim ela não aceitaria tudo aquilo que Deus prometeu a ela através de seus servos, os profetas. Deus prometeu por Jesus Cristo, por Joel, por Paulo, por Malaquias, por João, o revelador. Ele prometeu por todos esses profetas, ele prometeu exatamente o que seria a última mensagem para ela. Agora, se vocês desejam revisar essas fitas, certamente vocês a conhecem, essas fitas, mas são, e aí ele enumera, João 14, Joel 2, essas citações, 2 Timóteo 3, Malaquias 4, Apocalipse 10. Passamos para 214. Fez referências a anotações bíblicas, predizendo-nos exatamente o que aconteceria agorinha mesmo. E para a igreja, o que é isso para a igreja? A palavra encarnada, feita carne entre o seu povo novamente. E eles simplesmente não creem nisso. Escreve a palavra feita carne. Você sabe o que Jesus lhes falou quando fez aqueles milagres e lhes provou que era Deus? Disse, ó Cafarnaum, que és levantada até o céu, se as obras poderosas que foram feitas aqui tivessem sido feitas em Sodoma, ela ainda estaria até este dia, correto? Em Cafarnaum somente curou uns quantos, e lhes revelou os segredos dos seus corações e foi embora. Isso foi tudo. O que acontece é que não sabem o que significam obras poderosas. Lembrem-se que a parte mais importante da terceira etapa é o abrir a palavra, é a revelação sendo trazida para o povo. Depois, os milagres, os sinais e milagres. Isso já corresponde ou pertence ao povo hebreu, para que eles vejam e creiam. Mas a igreja noiva, o que ela está esperando é essa fé de rápido. E é a que esteve recebendo hoje, neste tempo presente. É o que ela esteve recebendo hoje no avivamento presente, no tempo presente. Pensam que tem que ser algum programa gigantesco, grandioso, onde todo mundo faz parte, onde o juiz faz a sua conversa, a orquestra toca música, as bandeiras são levantadas ou içadas, as pessoas bem vestidas estão presentes e todos os homens de muita educação, muito educados, e estão aqueles com o pescoço levantado, pensam que isso é uma coisa grandiosa, mas Deus diz que isso é uma necessidade. Depois, ele levanta um que não pode nem fazer a diferença entre as letras do abecedário. E com esse instrumento, essa pessoa faz uma obra que, na verdade, acende a verdadeira igreja. E então, os outros dizem que são fanáticos. Deus chama isso de grande, o mundo chama de nécio. O mundo acha aquilo de grande e Deus chama isso de nécio. Tudo é o contrário. Aquilo que Deus prometeu, a coisa que Deus prometeu, Ele a fará. E já a fez. Aqui estamos. E escreve, já o fez. Já fez isso. Agora, ainda fica tal como era a Eva hebreia. Ela não faria, poderia levantar os mortos, ver o Espírito de Deus, reticências. Jesus desceu e vindicou que era o Filho de Deus. Vindicou-se, começou a pregar. Pensaram, é um tipo esquisito, diferente. Quem é? Depois, de repente, começaram a falar reticências. E ele tinha falado antes, quando veio o seu precursor João, tinha dito antes. E perguntaram para ele, és tu o Messias? Ele lhes respondeu, não.
mas ele está no vosso meio, no meio de vós. Desenhe uma estrela de Davi em algum lugar, em alguma parte. Vê você, por que aconteceu assim? Ele sabia o que ele tinha que fazer quando se cumprisse a sua mensagem. Ele sabia o que ele tinha que fazer, teria de fazer. Tal como Noé, continuamente eles ficavam olhando para Noé. Quando Enoque subiu, então Noé disse: é bem melhor nos aproximarmos da arca porque o tempo está perto, está na mão. Noé prestou atenção em Enoque. E ele escreve embaixo: Noé prestou atenção em Enoque. Vê você? E João sempre estava olhando cuidadosamente, esperando ver esse sinal que Deus lhe disse que esperasse. Ele, por fim, finalmente ele disse: ele está de pé aqui entre vós em algum lugar. Eu não conheço, mas o conhecerei. Então perguntaram para João: tu és o Messias? Nós somos enviados das hierarquias, os anciões e oficiais nos mandaram até aqui. Se tu és o Messias, por que tu não vens com a gente para que te conheçamos, em vez de tu ficares aqui com essas coisas ou fazendo essas coisas? Vem para cá, para que te conheçam. Ele lhes respondeu: eu não sou o Messias, está falando de João. Eu sou apenas a voz de um que clama no deserto. Isso passou tão por cima das suas cabeças, desapercebido. Não conheciam nada a respeito disso. No entanto, todos estavam esperando a sua vinda. Mas não podia ser um homem como ele, pois isso seria uma coisa terrível, rara. De que escola tu vens? A escolástica. Ele respondeu: de nenhuma. Tu tens o teu cartão de companheirismo? E o que é isso? Ele era o ungido de Deus. Uma coisa assim tenho. O machado está colocado na raiz das árvores. Isso foi tudo o que ele tinha. Falava com palavras de termos de lenhador, não termos de um clérigo eclesiástico. Falava de víboras, machado, árvores. Mas Jesus disse: jamais existiu um profeta igual a João. Nunca tinha nascido um igual a ele até esses dias, certo? Ele foi muito mais do que um profeta, ele foi o mensageiro do pacto, foi aquele que ficou posicionado na brecha entre as duas dispensações, de pé aí. Foi muito mais do que um profeta e escreve as dispensações. Agora olhem na mensagem, ministros do novo pacto. Nos fala aí o nosso irmão William, pregado no dia 19 de novembro de 2009, em Valência, Venezuela, diz: e onde estava o maná escondido? No lugar santíssimo. Portanto, tem que estar no lugar santíssimo do templo espiritual. E nenhum dos 7 mensageiros esteve no lugar santíssimo. Por isso, o reverendo William Branham diz que vigiássemos a era que vindoura, a era que vem, a era da pedra angular, a era da adoção, a era de ouro. E diz que aqueles que estarão nessa era perfeita, página 4 da mensagem, a estatura de um homem perfeito, agora continua dizendo: ao que vencer, darei a comer do maná escondido, ao que vencer. Portanto, vai entrar onde está o maná escondido, no lugar santíssimo, dentro da arca, ou seja, terá a ver com a arca. Para isso tem que ser sumo sacerdote dessa ordem de Melquisedeque, dos membros desse sacerdócio da ordem de Melquisedeque, dos quais foram lavados pelo sangue de Cristo, foram feitos reis e sacerdotes. Os que foram lavados, um desses reis e sacerdotes e juízes, um deles vai conseguir entrar no lugar santíssimo. E é aí onde a igreja reconhecerá a sua posição, reconhecerá a posição que cabe a ela no último dia. Entrará na era perfeita, na era do amor divino. Por isso vocês podem ver que na mensagem pregada pelo reverendo William Branham, a estatura de um homem perfeito, nos fala das diferentes eras, e quando coloca a parte de cima da igreja, coloca uma pedrinha angular e dentro diz amor. Na brecha, o que é que tem na brecha? Espírito Santo. E na 7ª era, amor fraternal. Aí na Bíblia e em outros lugares onde ele escreve aí, afeto fraternal.
ou seja, amor de irmãos, mas o amor divino cabe à era do amor divino, a era do amor divino, onde se obterá a grande vitória em quê? No amor divino. Disso foi que foi profetizado, e o reverendo William Branham disse que talvez isso aconteça no pequeno quartinho. Está unido, ligado à visão da carpa, vê? É que não era para a sétima era, nem para a brecha, o cumprimento da visão da carpa. Vê? Isso é uma coisa muito importante que devemos entender, conscientes de que no princípio temos em mente essa parte que no nosso tempo se percorrem 7 etapas consecutivas, ou seja, a mesma coisa que acontece ou que aconteceu na dispensação da graça, acontece na dispensação do reino. É que não era para a sétima era, nem para a brecha, o cumprimento da visão da carpa. É para a era do amor divino, a era da pedra angular. E vocês procurem nos seus livros de citações e aí vocês vão achar a respeito dessas coisas que eu estive lhes falando. Deixe-me ver se eu posso ver ou verificar alguma. Na página 54, parágrafo 464, diz... Para que tenha alguma coisa quando foi profetizado disso, vou ler na parte de baixo. Uma porção enorme do céu te espera. Ele nunca tinha ouvido a respeito da visão, ou seja, a interpretou. Vejam vocês se lembram da visão? Uma porção enorme do céu te espera. Que decisão tão gloriosa tu fizestes, tomaste, vê? Isto em si mesmo. Agora, aqui está. Daqui para frente, daqui por diante, eu não entendo. Isto em si mesmo é isso. Uns grandes parênteses em torno disso. Um parênteses grande em torno disso, fala o irmão William, diz o irmão William. E isso dará e fará vir passar ou acontecer a tremenda vitória no amor divino. Fará acontecer a grande vitória no amor divino isso. Eu não sei o que isso quer dizer. Isto virá a acontecer talvez na pequena carpa, um desses dias, lá atrás, ele o fará notório, percebível. E isso está nessa página que ele está citando, e aí é que ele escreve pequena carpa é igual ao amor divino, e também ele escreve aí na carpa pequena, a tremenda vitória do amor divino. E também tinha desenhado aí uma pirâmide, e ele escreveu, ele escreveu amor, e carpa 12 por 20, que é onde ele estava falando, citando onde estaria acontecendo essa grande vitória no amor divino. Vem que tudo está ligado à visão da carpa, por isso é tão importante para o último dia que apareça no programa divino, apareça o cumprimento da visão da carpa, que se faça uma realidade. Continua dizendo aqui no livro dos selos, onde tínhamos parado, diz: eles não o conheceram, nem o entenderam. Era um personagem muito diferente, raro, e nisso passaram despercebido para eles. E quando veio Jesus, certamente não iam aceitá-lo. Este filho do carpinteiro, uma pessoa que já tinha um nome sujo, por ter nascido de uma forma ilegítima. Eles não iriam sair para ver uma pessoa como essa. Mas vejam o que Deus fez. Ele pegou o pobre pecador, e ele escreveu sem educação. O operário escreve 2. O agricultor escreve 3. E a prostituta escreve 4, rameira. E nem prestou atenção naquelas pessoas importantes. Por que aconteceu assim, desse jeito? Por que ele fez isso? Você pode ficar imaginando tal situação, porque essas pessoas reconheceram que ele era a palavra. Agora, prestemos atenção neles por uns momentos. Aqui estão o pobre
pescador sem educação, que não pode nem assinar seu nome. A Bíblia diz que ele era ignorante, sem letras. Ele trouxe seus peixes e os jogou aí no chão e foi para verificar do que se tratava essa questão, esse alvoroço, essa balbúrdia, esse barulho. Agora, bem lá dentro, ele sabe que a Bíblia diz que o Messias viria e todos os hebreus esperavam o Messias, porque teria de haver ou existir um acontecimento escriturístico quando ele chegasse. Tinham surgido, muitos Messias tinham surgido nesses dias, dizendo, eu sou. E ele escreve, muitos Messias vieram nos dias em que veio o verdadeiro Messias. Lembre-se que Messias é ungido. E guiavam as pessoas, a gente, por centenas e até... Isso era para distrair a atenção do verdadeiro quando ele chegasse. Nestes dias tivemos os mantos de Elias, sacos de Elíseas e quantas coisas mais, mas isso apenas é para distrair-se do verdadeiro quando chegar. Correto? Houve todo tipo de pessoas que puseram isso e puseram aquilo, e aqueles que foram sepultados com o capuz ao contrário e as outras coisas. Isso não é coisa alguma, apenas serve para vindicar. É como um bilhete falso que serve para mostrar que em algum lugar existe um verdadeiro. Apenas falta encontrá-lo, achá-lo. E ele desenha uma estrela de Davi. Então, para que vinha? E saíram essas pessoas importantes para encontrá-lo. Estavam tão embaralhados com seus substitutos que disseram, agora, se o Messias vier, certamente ele chegará até Caifás, irá para a nossa denominação, irá até os fariseus. Os saduceus responderam, isso vocês pensam isso, ele chegará até os saduceus, até nós. E ali estavam com a mesma contenda ou disputa que tem hoje. Mas quando ele veio, aconteceu algo muito esquisito. Ele chegou completamente contrário ao que eles pensavam, mas veio conforme, de acordo com a palavra. E isso é o mais importante, que se cumpra tudo e que seja pela palavra, ou seja, que seja através do cumprimento daquilo que Deus já programou desde antes da fundação do mundo. E eles não conheciam a palavra. Deixe-me dizer isso bem claro, bem esclarecido, para que entre bem. Quero que entendam. E isso é o que acontece convosco hoje. Não conheceis a palavra. Isso é o que acontece, em todos os tempos acontece isso, por não conhecer o tempo da visitação, da visita, por não conhecer o cumprimento das promessas da Escritura, se lhes passa em branco a forma em que Deus a cumpre, desapercebida. Esperam uma coisa totalmente diferente a como Deus já o tem na sua palavra, no seu programa, nas Escrituras. Quando vem, não pode ser isso, não pode ser assim. Como já fazem uma ideia disso, ficam pensando que é de uma certa forma e é exatamente assim que não é. Jesus disse, podeis discernir os céus, mas o sinal do tempo não podeis discernir. Disseram, temos Moisés. Ele lhes respondeu, se tivessem conhecido Moisés, teriam me conhecido a mim. Ou seja, podemos dizer, alguns deste tempo podem dizer, não, eu não acredito nele, não creio nisso que está acontecendo, porque nós temos nosso irmão William. Se tivessem conhecido nosso irmão William, houvereis conhecido a mim, teriam conhecido a mim. Vejam que todas as coisas se repetem no tempo onde Deus está cumprindo o seu programa de uma forma atualizada. Eles não conheceram Moisés, por isso não conheceram a ele ou ele, apenas conheciam um credo que tinham fabricado ou pré-fabricado. Agora vejamos esse ancião pescador. Ele pôs o seu paneiro no chão, ajeitou sua barba branca, aproximou-se e disse, eu vou ver quem é essa pessoa. O seu irmão lhe falou, vem, vamos vê-lo. Ele é o mesmo que estávamos contando ou falando daquele dia. Pela noite eu fiquei lá com ele na noite. Tu te lembras de João, de quem eu tenho te contado? E Simão lhe respondeu, sim, aquele homem selvagem. Eu ouvi a respeito dele já faz 1, 2 ou 3 meses eu ouvi dele. Mas um dia ele estava de pé ali e disse uma coisa muito esquisita. Disse, aqui vem.
Lhe perguntaram: e como tu sabes? Ele mudou os olhos para cá e ali estava de pé um homem como qualquer outro. E João disse: eu vejo o Espírito de Deus descendo na forma de uma pombinha e ouço uma voz que dizia: este é ele, este é meu filho amado em quem me comprazo, tenho contentamento, me comprazo, tenho contentamento em morar. Então, ambos entraram na água quando batizou e disse que ali o conheceu. Disse Simão: eu não sei, eu tenho ouvido isso muitas vezes. De todas as formas, eu ia seguindo. No seu coração estava a semente predestinada. Mas vem, olhem como Simão, o que é que Simão diz aí? Mas cada vez eu escuto isso e aquele também sentiu água, outro também fez tal coisa. E agora vem João e diz que este é aquele que viu o Espírito Santo descer numa forma de pombinha e que ouviu essa voz dizer ou falar que esse é meu filho amado, em quem me comprazo morar. Eu escutei isso várias vezes por aí. É como o inimigo sempre tenta se adiantar para que quando venha o verdadeiro, então diga: isso é mais um louco fanático que vem se adiantando e dizendo que é o Messias. Mas olhem aqui como Pedro... O que Pedro tinha no seu coração? Diz: no seu coração estava a semente predestinada. Porque assim falou Jesus, correto? Bom, pois eu vou até lá para a reunião para verificar. Vê? Ele disse: espera um pouquinho, eu vou chequear isso, eu vou verificar isso e vou ver quem é este homem. Quando ele chegou, ou seja, Pedro chegou, quando ele chegou, ali estava Jesus, um homem como qualquer outro homem, e ao se aproximar, Jesus lhe falou em alta voz: teu nome é Simão e teu pai se chama Jonas. E isso desarmou a Simão, ou seja, ele chegou aí: vamos ver se tu és ou não aquele que estamos esperando. E isso desanimou Simão. Por quê? Porque essa pequena semente de vida eterna recebeu essa faísca. Sim, Senhor. Simão pôde ter dito ou falado: espera um pouquinho. Como é que isso? Como é isso? Você nunca me viu, nem tampouco conheceu meu pai, porque faz anos que ele morreu, mas agora tu me falas essas coisas? Agora eu sei que a Bíblia diz, ele não falou, os anciões dizem, mas a Bíblia diz que o Messias será um profeta. Ali está. É ele, vê? O identificou pela palavra. Agora vejam, continua dizendo aqui, onde tínhamos parado na mensagem Como Posso Vencer, continua dizendo: no outro dia, enquanto falava com alguém, me dizia: eles são tão cuidadosos que até mesmo os grupos de santidade ou santificação não chamam o Espírito Santo de Holy Ghost. Porque ao fazer assim, ou dizer assim, identificam-se com os pentecostais, senão que o chamam de Holy Spirit e guardam-se de chamar o Holy Host, porque os pentecostais, pessoas comuns, o chamam como é mencionado ou é falado na Bíblia, Holy Ghost. Holy Ghost, Holy Spirit e Holy Ghost é a mesma coisa. Ambos querem dizer em inglês Espírito Santo em inglês, ambos. Mas eles são tão cuidadosos que não querem ser identificados com aquelas pessoas que falam em línguas. O que aconteceu então? Quando o demônio saiu, sob santificação, a casa foi lavada. Depois voltou e achou que a casa não tinha sido cheia com o Espírito Santo. Preenchida, diz, ele escreve, saiu da casa. Na mensagem em espanhol, na mensagem em inglês, vamos verificar. Um pouquinho mais na frente, adiante. Depois voltou e encontrou que a casa não tinha sido cheia com o Espírito Santo. Essa é a condição atual da igreja que se uniu com a Confederação de Igrejas e com o Concílio Mundial de Igrejas, se achando ou se encontrando num lugar que a une com o catolicismo romano e atualmente está numa condição 7 vezes pior daquilo que ela era antes. Assim é como se recebe. E escreve aí: Nicolaísmos, Balaísmos,
na de espanhol, e também escreve 7 vezes pior. Na de inglês também ele escreve 7 vezes piores, ou piores, 7 vezes piores. Agora vamos passar um momentinho para o livro das Eras, editado na página 99, onde nos fala, 99 na 100, 99 lá embaixo, Paulo viu que ele vinha, mas lhes advertiu, lhes avisou. Vamos verificar aqui. Nesta escritura, vamos ler esta escritura que é a de... Quando o irmão Branham começa a falar, 95 eu acho. Atos 20, 27 até o 30 diz, porque não vos tenho reunido, porque não vos anunciei todo o conselho de Deus. Portanto, olhai por vós e por todo o rebanho em que o Espírito Santo vos pôs como bispos para apacentar a igreja do Senhor, a qual ganhou pelo seu sangue. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos rapazes que não perdoarão o gado. E de vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para levar discípulos após si. Isso é o 37 ao 30. Paulo viu que vinha, mas lhes advertiu a respeito desse sacerdócio enganoso que viria e se apoderaria com as suas falsas doutrinas. Ele sabia que empregaria uma forma, um jeito de adoração que algum aspecto do ministério do Espírito Santo, ou seja, excluiria, tiraria o Espírito Santo. E hoje em dia, entre aqueles que proclamam estar livres e cheios do Espírito, não há muita liberdade entre... E quando muito, podemos ver uns quantos pregadores com uma pregação inspirada, enquanto o rebanho está ali sentado, procurando absorver isso. Isso está muito longe daquilo que Paulo falou, que quando todos se juntavam ou se juntassem, todos tinham ou teriam a direção do Espírito e todos participavam na adoração espiritual. A igreja nunca aprendeu isto das Escrituras ou da história. Cada vez que Deus dá uma visitação do Espírito Santo e escreve através de um anjo mensageiro, escreve, traz um avivamento. E as pessoas obtêm sua liberdade. Depois de um tempo, escravizam-se na mesma coisa de onde saíram. Olhem isso tão importante aí que nos está falando o irmão Branham. Quando Lutero saiu do catolicismo, as pessoas ficaram livres por um tempo. Mas quando ele morreu, as pessoas simplesmente organizaram aquilo que pensavam que ele cria e estabeleceram seus próprios credos e ideias e repudiavam tudo aquilo que professava diferente deles. Vejam, ficaram com, por exemplo, a etapa de Lutero, na fase de Lutero, ficaram ali e logo em seguida puseram-se a interpretar e pensavam naquilo que Lutero tinha dito, falado, e organizavam-se. Estabeleceram seus próprios credos aí e as suas ideias, mas então rejeitavam todo aquele que professava ou professasse, por exemplo, essa próxima era que era a de Wesley. E assim aconteceu com de Wesley, assim aconteceu com os pentecostais, e assim sempre aconteceu assim. Também aconteceu nesse tempo, nessa década de 70 e pouco, 74, onde aconteceu uma luta muito, muito grande, severa, onde aqueles que ficaram em Laodiceia criticavam aos que passavam para essa etapa de pedra angular, onde nesse campo, nessa etapa do programa divino, cumpriu-se, no campo espiritual, cumpriu-se esse rapto que aconteceu aí. E muitos criticaram e muitos ficaram contra e combateram e disseram
que tudo isso que estava acontecendo aí não podia ser dessa forma, senão que tinha que ser o irmão Branham voltando para cumprir isso que estava acontecendo aí. Eles sabiam que alguma coisa tinha que acontecer. Aqueles que ficaram em Laodiceia, eles sabiam que existiam promessas de uma era eterna, de uma era de amor divino. Eles sabiam todas essas coisas. Eles conheciam tudo isso. Porém, não aceitaram a forma provista por Deus para que Deus cumprisse isso que eles estavam esperando. Rejeitaram isso. E assim acontece em cada etapa da igreja e na dispensação do reino também acontece isso. Repudiavam todo aquele que professava ou professasse diferente deles. Voltaram diretamente para o catolicismo. Uma forma um pouco diferente. E ainda hoje em dia, muitos luteranos, hoje em dia, que estão prontos ou preparados para voltar para o lugar de onde eles saíram. E na página 170 diz, em cima diz, em cada era foi o mesmo clamor. Ouça o que o Espírito diz. Se você é cristão, voltará para aquilo que o Espírito está ensinando, isto é, a palavra desta era se tornará para isso. Cada mensageiro, cada era pregará essa palavra. Cada avivamento fresco e verdadeiro será porque os homens voltaram para a palavra, para a sua era. Voltaram à palavra. Viraram-se para a palavra. Isso é no avivamento fresco, onde a igreja noiva neste tempo do fim, neste último tempo, está recebendo a fé de rapto. Continua dizendo aí, em como posso vencer onde tínhamos parado, diz. Agora prestem atenção na era da igreja de Laodiceia. E na era da igreja de Laodiceia, depois de ter recebido o Espírito Santo e com o conhecimento do Espírito nela negou as obras de Deus e as chamou de obras do diabo. Então, o que aconteceu? Ali Cristo foi expulso da sua própria igreja. Isso nunca tinha acontecido em nenhuma era, senão até Laodiceia, quando ele foi rejeitado pela sua igreja e está tentando entrar outra vez. Lembrem-se, as 7 etapas e a 8ª na era da pedra angular, a dispensação do reino. Ou seja, tudo é paralelo. Justificação nunca o fez entrar. Aqui no livro em inglês, escreveu Laodiceia jogou para fora Cristo encarnado hoje. E desenha uma pedra angular e as eras e uma flecha para a 7ª era. E tudo isso, lembrem-se que tudo isso é assim na dispensação do reino também. É assim. E ali, quando, no livro de inglês, quando ele escreveu no parágrafo 50, agora vamos até aí, porque diz justificação nunca o fez entrar, não entrou sob justificação. E aí ele escreve luteranos, e no de inglês escreveu luteranos, no livro em inglês. Santificação apenas limpou o lugar para ele, e escreve wesleyanos. Agora vamos parar um pouquinho, um momentinho para aí, e vamos buscar na mensagem a presença de Deus no seu povo. A mais grandiosa bênção pregada no dia 7 de abril de 2007 aqui em Cayey, Porto Rico, diz: agora, depois da 7ª era, o que nos resta? O mais importante, o lugar santíssimo. E a pergunta é: quem levará para o lugar santíssimo a arca do pacto, a Cristo, o verbo, o anjo do pacto? De era em era,
foi construída essa parte do templo e foi levada a arca para essa parte. A era tem que aparecer, a era já apareceu. Portanto, Cristo, a arca do pacto, tem que se mover da sétima era e depois da brecha entre a sétima era e a era da pedra angular. Tem-se que mover no coração de um homem que a mova para a era da pedra angular. Na outra página diz: Cristo é a nossa arca. Ele está citando da mensagem. Aqui eu não tenho a mensagem aqui nas mãos. Eu creio que é tentando fazer um serviço a Deus fora da sua vontade, porque ele diz, continuamos na página 83 e 84, e agora na parte da 85 diz: Cristo é a nossa arca, porque o trigo não pode permanecer na presença da luz do Filho de Deus, do Filho, e ver a hora em que estamos vivendo. Se Cristo é a nossa arca, mas a sua forma original de fazer isso, ou de fazer e continua fazendo aqui. Agora olhem para cá, estamos na página 85 aqui. Existe tão só uma arca, essa é Jesus Cristo, e Ele é a palavra. Perceba, note, Deus disse para o profeta, come o rolo. No Antigo Testamento, come o rolinho. Ao profeta do Novo Testamento, ele lhe falou, come o livrinho. Por quê? Para que o profeta e a palavra fossem um. Vê? Essa é a arca, a palavra de Deus. Há quem coma o livrinho que é a palavra. Há alguém que come o livrinho que é a palavra e então a leva para o lugar santíssimo, que é a era da pedra angular, na igreja do Senhor Jesus Cristo. E por que o mundo não vê isso? Porque o lugar santíssimo era um lugar que estava escondido dos olhos da gente, das pessoas. Só o sumo sacerdote podia entrar aí uma vez por ano. E, para se mover do lugar no templo de Moisés, só Arão e seus filhos sacerdotes podiam recolher tudo e cobri-lo, para poder se mover, se mexer para outro local. Agora vejam onde estamos. Vejam o que é a arca do pacto. Vejam como foi movida de era em era a arca do pacto e como para este tempo tem que ser colocada no lugar santíssimo do seu templo espiritual, da sua igreja, que é a era da pedra angular. Vejam como foi movida de era em era, em diferentes nações, onde se cumpriram essas eras. Agora lembre-se aí, em Apocalipse capítulo... Em Apocalipse capítulo... Vamos verificar aqui. Vamos buscar nesta outra Bíblia. Essa aqui está um pouquinho, as folhas estão um pouquinho, não consegue se ler muito bem, né, com essas folhas. Vamos buscar nesta outra Bíblia, onde diz, no capítulo 1, no capítulo 2, versículo 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, lhe darei a comer do maná escondido, lhe darei uma pedrinha branca, e na pedrinha é escrito o nome novo, que ninguém conhece senão aquele que o recebe. Veem? Ou vejam? O maná escondido. É dado o maná escondido para o vencedor. E é dado para os vencedores, neste tempo do fim, neste último tempo. Agora, vamos continuar aqui, onde tínhamos parado no parágrafo 50 da página 11, de como posso vencer de justificação nunca o fez entrar. Lutero, ou seja, Lutero. Santificação, luteranos, ele escreve aí. Santificação, escreve Wesleyanos. Somente limpou o lugar para ele. Mas quando veio o batismo do Espírito Santo, o fez entrar o povo. Agora eles o rejeitaram para fora quando ele começou a se manifestar como o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eles o rejeitaram porque tinham se denominacionalizado e o Espírito do Senhor não concorda com as suas denominações. Vocês me entendem agora? Eles o rejeitaram dizendo, isso é do diabo, não queremos saber nada dessa
tua adivinhação, da tua telepatia. Eles não entendem isso porque têm olhos e não podem ver, ouvidos e não podem ouvir. Deus apenas abre os olhos de quem Ele quer, e Ele endurece a quem Ele quer e dá vida a quem Ele deseja fazê-lo. Assim diz a Escritura. Ali as Escrituras que ele leu, Atos 28, 26 ao 27 e Romanos 9, 18, olhem, por causa disso, em cada era e em cada dispensação, vemos a mesma norma, a mesma forma de como é que alguns que veem, entendem, compreendem, recebem esse cumprimento daquilo que Deus está fazendo e outros não podem ver. Como diz, tem olhos e não podem ver, ouvidos e não podem ouvir. Vê, porque é Deus quem unicamente pode abrir os olhos, como Ele queira, mas também Ele endurece a quem Ele quer ou queira, ou seja, que não há forma de tentar meter por entre olho, ouvido, boca. Não há jeito de que alguém que Deus tenha endurecido o coração, lhe selou os ouvidos, os olhos e tudo isso, não há forma, não há jeito de fazer com que entenda e que creia, porque já é uma coisa divina ou divina que não está na tua mão nem na minha mão, não há forma. Porque é Deus quem está operando nessa pessoa, também como está obrando naquela que Ele abre os olhos para que consiga ver, abre os ouvidos para que consiga ouvir, e abre o coração para que possam entender e compreender, e essa palavra caia, esse maná, e aí germine, produza tudo aquilo para o qual foi trazida essa palavra para esse trigo, para esse escolhido. E o que vai produzir? Um corpo eterno e glorificado. O que vai produzir? Filhos e filhas de Deus, pequenos deuses messias, neste planeta Terra, neste tempo do fim, os quais Deus estará usando nessa temporada de 30 a 40 dias, onde vamos estremecer esse mundo. Vejam, esses são os filhos de Deus, aos quais neste tempo Deus lhes está abrindo o entendimento às Escrituras, para que estejam preparados, apercebidos e recebam essa fé de rápido, essa fé de transformação. A quem Deus endurece, não há forma, não há jeito para que entenda, para que veja, porque lhe é posto, colocado um véu, e não podem ver por trás do véu a grandiosa coisa que Deus está fazendo, a grandiosa obra que Deus está fazendo no meio do povo, fazendo as obras que Ele já prometeu e Ele já disse que faria. E como diz que tem que fazer algo totalmente diferente àquilo que Deus está cumprindo, então não podem ver, não é a forma em que eles estão esperando o cumprimento dessas promessas. Ou seja, lhes vai passar em branco. Mas aqueles que Deus lhes abriu o coração, os ouvidos, os olhos, esses são mais do que bem-aventurados. Esses são a menina dos seus olhos. Para isso é que Ele vem, para esse remanescente, para prepará-los e dessa forma dar-lhes aquilo que deu ali para Abraão e para Sara. A promessa, e a promessa é para nós obtermos o corpo eterno e glorificado. E em torno dessa promessa que Deus deu aí para Abraão e para Sara, foi ao redor dessa promessa que eles creram nessa promessa e foram rejuvenescidos. E Deus cumpriu sua promessa desse filho prometido. E é assim com a igreja noiva deste tempo final, deste último tempo, em torno de toda essa palavra, de todo esse ensinamento, é que vão obter sua adoção, sua transformação. Continua dizendo, estou na página 11, lá embaixo, parágrafo 21 e passando para a página 12, vendo a hora em que vivemos, podemos ver o que aconteceu, o que foi. O Espírito Santo estava repreendendo a era que o jogou para fora, o expulsou. O Espírito Santo repreendendo a era que o expulsou. Ali foi a sétima era, aqui é a sétima era também. O Espírito Santo repreendendo essa era. Mas notaram, perceberam? Vocês perceberam que é
O que vencer? Até mesmo nessa era perversa e mundana, é o que vencer, é o vencedor. Olhem na página 411, no livro das Eras, editado, diz: as línguas. Vamos ver aqui. As línguas não eram ou são evidências, era uma manifestação, mas não a evidência. A 411 lá embaixo. A falsidade dessa doutrina pode se ver não apenas pela parte da Escritura para respaldá-la, senão que também em todos aqueles que creram nela imediatamente organizaram-se sobre esta doutrina, provando que não estavam na verdade, como queriam que todos crescem. Irmão, parecia uma coisa boa, parecia a restauração de Pentecostes, mas a própria coisa provou que não era. Não podia ser porque organizou-se. Isto é morte, isso é morte. E escreve organização igual a morte, não vida. Parecia-se tanto com o verdadeiro que milhares foram enganados. Agora, se não foi o genuíno, então o que foi? Foi a cáscara, a palha. Na forma verde e levinha, parecia ser a coisa verdadeira, mas da mesma forma como a pessoa pode andar pelo campo, e ele escreve a casca, e ver o que se... na 412, e ver o que se parece exatamente com o trigo, e no entanto, unicamente é a casca, porque o grão de trigo ainda não se formou o grão de trigo. É apenas a casca, bem suave, que se parecia com o grão verdadeiro, que ainda estava por vir. Aí ele desenha a pirâmide, as eras, a sétima era e a pedra angular, e aí faz uma flecha, dessa parte onde diz a casca, faz uma flecha, desenha até aí, uma linha até aí, até a sétima era. O grão original do trigo de Pentecostes estava por voltar nesta última era. E aí desenha uma flecha para a pedra angular. Foi enterrada em Nicéia, saiu uma folhinha em Sardes, em Filadélfia, brotou a florescência, a flor, e estava por Laodiceia, mas não podia estar novamente como original, até que tivesse sido restaurada a palavra. O profeta ainda não tinha chegado ainda no cenário. Olhem como ele aí nos mostra já nessa etapa, nos mostra que ainda não se podia chegar ao original, até que não tivesse sido restaurada essa palavra, e o profeta ainda não estava no cenário, não chegou ao cenário, ou seja, para esse momento, que é o momento da colheita. Mas agora, conforme o tempo, estamos na era de Laodiceia, e o profeta mensageiro de Apocalipse 17 já deve estar sobre a terra uma vez mais, deve estar aqui. Assim diz o Senhor, pronto para ser manifestado com a vindicação infalível. Por isso a semente verdadeira está amadurecendo, e logo a colheita, e então a colheita. E aí desenha uma flecha para o desenho da pedra angular nas eras, e escreve Apocalipse 14, do 14 ao 16, Marcos 4, do 25 ao 28, e Mateus 13, do 30 ao 43. Sim, o tempo da colheita. As duas videiras que cresceram juntas e misturaram seus galhos agora estão no ponto de serem separadas. Os frutos de cada videira, os quais são tão diferentes, serão em alfolís ou em graneiros diferentes. Os dois espíritos irão para os seus diferentes destinos. Hoje é o tempo de escutar a última chamada que vem só para a noiva, apenas para a noiva, o trigo. Saí dela, povo meu. O trigo, lembrem-se, a sétima era, faz-se o chamado para essa era. Saí dela. Povo meu, saí dela, ou seja, o trigo, para que não sejais participantes dos seus pecados e que não recebais das suas pragas. Apocalipse 18, 4, a grande tribulação do sexto selo. E Mateus 24.
Continua dizendo aqui, onde tínhamos ficado na página 12 de Como Posso Vencer, diz: Deus, sempre Deus teve vencedores em cada era, continuamente em cada era e em todo tempo os houve, existiram na terra. Deus sempre teve alguém sobre quem colocou suas mãos para que seja uma testemunha na terra. Ele nunca ficou sem uma testemunha, mesmo que algumas vezes apenas um, mas sempre alguém vence. E na página 32 e 33 desta mesma mensagem, nos fala, no parágrafo 158, ali nos fala: como vocês sabem, uma vez a mãe de Jacobo e de João veio pedir este lugar para seus filhos. Vamos um pouquinho antes para que foi a escritura que leu aí. Diz: ele vem lendo o que é a promessa para o vencedor, na página 31, tudo isso ele vem lendo, da recompensa para o vencedor, de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, a era de Filadélfia. E vamos começar daí, página 32, parágrafo 265, diz: ao que vencer, isto é, vamos ver aqui no de inglês, ver o que ele vai escrevendo em um de um lado e do outro. Ele vai escrevendo, diz: ao que vencer eu lhe darei, eu farei coluna no templo do meu Deus e nunca mais sairá dali. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e meu novo nome, meu nome novo. E aí escreve YHWH. Observe o que foi prometido para os vencedores. Laodiceia é a última era da igreja e haverá alguns vencedores aí. Lembre-se que cada era da igreja herda tudo aquilo que foi oferecido nas anteriores. Aqui estão, depois de terem recebido todos esses poderes e nomes novos, tudo o que lhes foi prometido: comer do maná escondido e das outras promessas. Vigie a essa última era da igreja que está em Apocalipse 3, 21 ao 22. Ao que vencer, lhe darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há uma promessa para os vencedores. Esforça-te, lírio. Se isso está dentro de ti, deixa o barro e todas as outras coisas de lado e abre caminho para a superfície. Sim, Senhor, que se sente comigo no meu trono. E ele desenha uma pirâmide às eras e na pirâmide dentro dela coloca uma estrela de Davi. Como vocês sabem, uma vez a mãe de Jacobo e de João veio pedir este lugar para seus filhos. Lembrem-se desse texto? Está em Mateus 20, 31. Ordena que no teu reino sentem-se esses meus dois filhos, um na tua direita e o outro na tua esquerda. Vamos um momentinho aí para essa escritura de Mateus, capítulo 20 de Mateus, versículo 21, onde nos fala
E também diz, para ler aí, olhem. Então se lhe aproximou a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, prostrando-se diante dele e lhe pedindo algo. E ele lhe disse: que queres? Ela respondeu: ordena que no teu reino sentem-se esses meus 2 filhos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Ele ali escreve Apocalipse capítulo 11, versículo 3 ao 6. E desenha uma estrela de Davi. E também escreve Zacarias 4, em Apocalipse capítulo 11, versículo 3 ao 6. Escreve um trono. Vejam, ali identifica que essa posição é para as 2 oliveiras, Moisés e Elias. Continua dizendo: ordena que no teu reino se sentem esses meus 2 filhos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Estou lendo aqui, agora na página 32, parágrafo 33 da mensagem Como Posso Vencer. Esse era o desejo de uma mãe a favor dos seus filhos. E ele escreve aí, no de inglês, ele escreve no trono, um à direita e outro à esquerda, no trono. Esse era o desejo de uma mãe a favor de seus filhos. Mas Jesus disse que esse lugar só seria concedido por predestinação. Essa posição não existia nesse tempo. Por quê? Observe. Esse lugar seria otorgado, dado só para aqueles que estivessem predestinados. O que ela pedia? Que se sentasse um à direita e o outro à esquerda. Mas ainda não haviam vencido, não tinham vencido. Jesus lhes disse: não é meu dá-lo, senão para quem está preparado por meu Pai. Depois que vier a prova ou provação, existe uma semente predestinada esperando por isso, e lhe será concedido para quem foi-lhes prometido. Isso será otorgado, dado lá. Mas a aprovação ainda não tinha vindo, não veio. As pessoas que iam sentar-se ou se sentar à direita e à esquerda com ele no seu reino não tinham vencido ainda, porque a prova não tinha vindo ainda, viria no futuro. Se sofremos, também reinaremos com ele, segundo de Timóteo 2,12, porque ele é a palavra. Lembrem-se que se sofremos com ele e com a sua palavra, também reinaremos com ele na sua palavra. Ele é o nosso exemplo, venceu e depois ascendeu, subiu, depois de ter conquistado a morte e o inferno, a doença, o sepulcro e todas as outras coisas que ele conquistou. Subindo nas alturas, levou cativo o cativério e deu os dons aos homens, Efésios 4:8. Isso foi com os santos do Antigo Testamento que tinham vencido. Eles esperaram essa pessoa e morreram antes que ele chegasse no cenário, mas quando ele apresentou-se, não foi obstáculo para aqueles que estavam adormecidos, não podiam perder-se de nenhum jeito. Vivos ou mortos, qual era a diferença? Isso não lhes estorvou, atrapalhou, ou seja, olhem como é que essa promessa é para o vencedor, para aquele que depois que vier a prova, ou que a prova vier, seja vencida essa prova ou provação. É para o vencedor. É para quem vencer. Agora, existe um lugar aqui onde também ele fala: como posso vencer? Pegando a palavra, uma coisa desse tipo, algo assim. Diz nesta mesma mensagem. Bom, vimos assim um pouco rapidamente essas escrituras, de uma forma rápida, como é que Deus operou em cada era, em cada dispensação, e como é que neste tempo do fim, neste último tempo, está operando, trabalhando, obrando da mesma forma em que Ele obrou em todas as outras
eras e em todas as outras dispensações. É Deus cumprindo o seu programa e Deus fazendo uma realidade no meio dos escolhidos, em cada tempo, em cada era e em cada dispensação. É para o que vencer. E nós somos mais do que vencedores. Nós somos os vencedores, e porque já o testemunhamos que somos os vencedores, deste tempo do fim, porque a vitória já está profetizada. Já podemos dizer, podemos falar sem lugar para dúvidas. Somos os vencedores deste tempo final, deste último tempo. Quem são os vencedores? Esse é o tema que vamos colocar aqui nesta conversa, dessa escritura, o escrito que ele no livro em inglês ele escreveu, se referindo a essas páginas que estivemos lendo. Quem são os vencedores? E podemos dizer, e já podemos responder para nós essa pergunta neste momento. Somos nós. É você, sou eu. Somos as pessoas que Deus nos abriu, nos tem aberto o entendimento, os olhos, os ouvidos, o coração, espiritualmente falando, assim, e também fisicamente, porque podemos ver, podemos ouvir e podemos crer em tudo isso que Deus está fazendo, porque somos esses vencedores. Quem são? Quem são os vencedores? Nós. Você pode dizer, você pode falar, eu sou um vencedor. Eu sou um vencedor porque meus olhos viram, meus ouvidos têm ouvido, meu coração tem crido aquilo que tu estás fazendo neste tempo do fim, nesta dispensação do reino, nesta era da pedra angular, no cumprimento daquilo que tu prometeste, Senhor, da visão da carpa, do cumprimento do ensinamento sob e debaixo da carpa, no cumprimento da preparação do meu corpo, do meu espírito e da minha alma para obter minha transformação. Eu sou mais do que vencedor, porque tenho conseguido ver, tu me tens permitido entender o programa que tu estás fazendo neste tempo, e sou um daqueles que vai ser transformado, adotado, e sou um dos que serei raptado. Creia nisso, porque você é um vencedor, e não há quem tire isso de você, de que você será transformado. Um vencedor que creu e agarrou-se da arca da palavra e tem continuado, tem seguido a arca, que é a palavra. Continuou seguindo a palavra. Que Deus te abençoe, vencedor. Que Deus te guarde, que Deus te mantenha são e forte até a tua transformação. Vencedor do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, Filho de Deus, primogênito de Deus. Segue em frente sem desanimar, que vamos chegar na meta de nossa transformação. Quem são os vencedores? Foi para mim um grande privilégio e uma bênção poder enviar estas palavras destas leituras bíblicas, escriturais, nesta manhã, segunda-feira, 16 de janeiro deste ano de 2023. Que Deus os abençoe e continue passando um dia cheio de grandes bênçãos e toda semana cheia das bênçãos de Deus. Quem são os vencedores? Com o nosso amado irmão José Benjamin Pérez.